começando mais um OutLiveCast, eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa super especial, que ela é pioneira em alimentação orgânica e também pioneiro em gastronomia funcional. Olha só, ele que é chefe de cozinha, pesquisador, professor, consultor, autor de 6 livros e também é palestrante. E hoje ele espalha conhecimento sobre longevidade através da alimentação. Senhoras e senhores, chefe Renato Calef, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Renato, para a gente começar, eu queria falar da sua infância. Então, eu sei que você tem descendência italiana. Eu queria saber o quanto isso impactou na sua escolha para investir em alimentação saudável, para também falar bastante sobre gastronomia, e principalmente orgânico. Eu queria que você se apresentasse e contasse como começou essa história. Tudo bom, Nicolas? Obrigado pelo convite. A influência da família italiana, ela traz a comida de verdade. É ver a família unida, as mulheres na cozinha, fazendo aquela comida simples, né? Ralando o milho para fazer pamonha, fazendo os assados, usando o forno a lenha. Então, isso foi um grande legado. Ver a comida de verdade, o sabor autêntico, né? E essa simplicidade. Mas, ao mesmo tempo, o meu pai tinha um paladar sofisticado. A gente está falando de muito tempo atrás, você nem vai saber desses lugares, mas assim, restaurantes clássicos internacionais de São Paulo, o Cadoro, o Paddock, Tatini, restaurantes clássicos, e ele me levava nesses lugares. Então eu acho que isso fundiu, né, a simplicidade ao mesmo tempo com a alta gastronomia, né, o sofisticado. Mas foi depois de muito tempo, depois de ter feito direito, depois de fazer gastronomia. Você fez direito? Fiz direito. E isso influenciou também porque eu precisava provar para mim, para minha família, que eu estava migrando para algo maior, né? E foi isso que acho que foi dessa forma que eu consegui criar um conceito, criar um nicho novo, né? Entender uma nova necessidade do mercado, usando essa inteligência toda da bagagem do direito, né? E com isso eu criei um conceito, foi a gastronomia funcional. Agora falando de pioneirismo da alimentação orgânica, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Le Manjoux, né? Um restaurante que inclusive eu era cliente lá, frequentava. Eu queria que você contasse, né? Por ser pioneiro na alimentação orgânica, hoje é um assunto super presente, né? Mas lá atrás, em meados de 2016, 2017, por aí? Foi 2007. 2007. Não, o Le Manjoux que estava na Vila Nova Conceição era por aí, né? Era. E eu queria que você contasse um pouco dessa história toda do orgânico. Então, nesse caminho dessa jornada, buscando sempre algo mais saudável, eu me deparei com o orgânico. E aí eu fui para Espanha, eu fui trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin, lá em San Sebastián, um dos melhores restaurantes do mundo, e eu tive uma experiência orgânica muito forte, né? Foi muito interessante, eu voltei pro Brasil, e aí eu comecei a trabalhar, a estudar mais a alimentação orgânica, até que surgiu o primeiro espaço Empório em São Paulo, lembro até hoje, Empório Siriúba, orgânico, e aí eu fui contratado para ser o chefe. Era um café Empório, se tornou um restaurante, e aí eu coloquei alta gastronomia, né, funcional, orgânica e tudo mais, e foi um começo que não dá para você voltar, retroagir, né, e ainda se falava muito pouco de orgânico, né? Todo mundo confundia o conceito de orgânico com vegetarianismo, era uma confusão, mas assim, eu não tenho como voltar. E eu tive a necessidade de montar o meu restaurante, porque eu tinha que provar que o funcional, que o orgânico era factível, era real, era concreto. E você tem alguma história, assim, de lembrança da sua infância, assim, cozinhando com a sua família, por ter essa herança, né, de italianos, assim? Você lembra alguma coisa que você fala, poxa, até hoje, às vezes eu vou cozinhar e lembro um pouco disso? Na verdade, tudo nasceu porque na 4ª série a professora resolveu fazer uma dinâmica e cada um tinha que levar um ingrediente e fazer uma receita. Tá. Eu lembro que na aula eu fiz uma salada, e com molho, tudo, e aquilo me deu um prazer muito grande. E eu o meu pai percebeu que eu tinha essa felicidade, ele comprava algumas revistas, tinha umas revistas infantis com receitinhas, até que um dia eu fiz uma vitamina e eu coloquei bolacha, água e sal na vitamina. Ficou um nojo, ficou horrível. E aí eu tinha essa... Vou testar, né? Eu gostava de criar, né? Desde criança. E por aí vai, eu começo a fazer comida pra família, comida errada, comida mais ou menos, até que eu resolvi ter vontade, assim, na verdade, ter coragem de migrar do direito. Eu me formei em direito, mas depois fui fazer gastronomia. Ah, muito legal. E dessa história que você passou na Espanha, o que você traz da Espanha para o Brasil que você ainda
acha que faz muito sentido no dia a dia, assim, para a cozinha? Bom, o restaurante era 3 estrelas Michelin, numa época que nascia a gastronomia molecular. As espumas, esferificações, aquela coisa toda. E assim, eu acho que o maior legado disso tudo foi a disciplina, o respeito pela equipe, né? Porque um restaurante Michelin, você precisa de muita calma, de muita atenção e muito respeito, né? Com tudo, da comida, dos ingredientes, à equipe. Mas eu não trouxe a essência da gastronomia molecular, porque aquilo não me encantou. Eu sempre tive essa minha essência da gastronomia simples, da comida de verdade. E quando eu penso em alimento orgânico, eu não concebia colocar algo que interferisse na sua estrutura, né? Então, muitas vezes eu ensaiei, mas isso não faz sentido para mim, sabe? E a gastronomia da Espanha, ela me deixou um pouco mais resiliente, né? Esse estresse, porque é um grande estresse diário o tempo todo, né? Mas ela não é tão bonitinho como todo mundo acha, né? É uma velocidade. E assim, me mostrou como trabalhar com sabor, sim, me mostrou como trabalhar dentro de uma equipe, e isso eu coloquei, né, até a parte de liderança ali, né? Exatamente. Eu trouxe para minha equipe o respeito, né? A essência de um trabalho. A gente vê hoje muito chefe que aquele estereótipo de gritar, de ofender, ser agressivo, aquilo não combina comigo. E como eu sou pro lado do orgânico, que você tem que fazer um respeito, né? À pessoa, ao território, às histórias, né? O comércio justo, eu sempre priorizei o respeito. Agora falando do Le Manjou, né? Então, o Le Manjou, que é um restaurante orgânico, né? Ele inaugurou em 2007, depois começou na Vila Madalena, depois foi para Vila Nova Conceição. E eu queria que você contasse esse conceito do Le Manjou lá atrás, que hoje, poxa, eu sinto muita falta desse restaurante, porque eu era, de fato, um cliente, era amigo do Bruno, né? Nosso grande amigo Bruno Amaro. Eu queria que você contasse essa história toda do Le Manjou. Abrimos na Vila Madalena, né, com a bandeira orgânica e funcional. Só que imagina, numa época que ninguém sabia o que era isso, né? Era muito... Eu fico pensando hoje, será que era muita vaidade criar, né, um restaurante com um conceito onde o público não estava preparado? Mas enfim, eu ousei, fui vanguarda, fomos vanguarda, e aí o que acontece? Tiramos a bandeira. Eu era certificado orgânico, mas a gente tirou da placa porque aquilo atrapalhava, né, as pessoas de entrarem. Os homens achavam que ia passar fome, que não ia ter bebida alcoólica, que não ia ter carne. Ao mesmo tempo, as pessoas confundiam com vegetarianismo quando viam carne, né? Falavam, mas como assim? Não pode? E era uma confusão. E aí a gente migrou para um bairro melhor, a Vila Nova Conceição, mas sempre a ideia e a missão era trazer um cardápio de propósito, né? Atendendo às necessidades do público. O que o público queria? Uma comida sem glúten, sem leite, sem açúcar, low carb. E eu trazia essa necessidade, mas sempre com, né, o aspecto orgânico, regenerativo, sustentável, né, no cardápio. Eu me lembro que até hoje acho que tinha uma cerveja que não tinha glúten. Tinha cerveja, única, tinha Ganache Le Manjou, tinha os kombuchas, né? A gente usou bastante e a gente foi pioneiro em tudo. O primeiro café, né, que atendia, né, sem glúten foi o Le Manjou. Então a gente foi vanguarda em todos os aspectos. E aí você falou em café, né? Então depois que o restaurante fechou, ainda tinha os cafés Le Manjou, né? Então... e ele ficou vivo ainda, por muito tempo o Le Manjou ficou vivo. Eu queria entender com relação às mentorias, consultorias que você continuou fazendo ali e dando continuidade, de certa maneira, no Le Manjou, né? Exatamente. Na verdade, o Le Manjou fechou as portas com filas na espera. Assim, na verdade, foi uma mudança e ressignificação, tudo isso, né? O café persistiu durante alguns anos, mas assim, o Le Manjou e todo esse conceito era, ao mesmo tempo, Renato Calef, porque eu sempre fui muito autoral, muito criativo, né? Então, estudando a gastronomia e estudando a nutrição funcional, eu aplicava tudo isso de uma forma lúdica, poética, acima de tudo, muito saborosa, né? Sim, com certeza. Então, ela persiste quando eu crio uma mentoria, um cardápio, uma consultoria, quando eu dou minha aula, né? Eu trago essa essência do Le Manjou. E as pessoas ainda dizem até hoje, nossa, não existe nada parecido com o Le Manjou. Eu falei, não existe mesmo. Porque é o Renato Calef. É único, né? Ô, Renato, agora para quem não conhece, eu queria que você explicasse de maneira simples o que é a gastronomia funcional. Vamos lá. Gastronomia funcional, para mim, é a arte e ciência. É a arte da gastronomia, a ciência da nutrição funcional, ou de uma medicina como um todo, para fazer comida saborosa e saudável. Né? Agora, eu falo muito que eu criei uma régua
imaginária, de 0 a 100, e onde o 100 é tudo muito perfeito. É o orgânico, regenerativo, o agroflorestal, é o limpo, tem comércio justo, tem valorização da biodiversidade brasileira, tem aproveitamento integral dos alimentos, tem o respeito pelos territórios, histórias e tudo isso. Sustentabilidade. Sustentabilidade, imagina tudo perfeito no 100. Tá. É muito difícil chegar nesse 100, né? Então eu digo que é um grande esforço o tempo todo a gente se aproximar dele. Algumas pessoas estão mais próximas e outras mais distantes, porque é difícil ser perfeito, né? A gente sabe disso. E a ideia da gastronomia funcional é tentar chegar ao mais próximo possível dessa perfeição, né? Então eu digo assim, a minha grande missão é alertar as pessoas, né, da necessidade de você olhar um rótulo, de você olhar a relação da marca com o planeta, com as pessoas, porque dentro desses pilares, que seja da sustentabilidade até da saudabilidade, você tem que respeitar o ser humano, você tem que respeitar a biodiversidade, você tem que valorizar o regenerativo, que é o que garante, né, o planeta vivo, e aí você tem que se preocupar com a empresa, né? Eu me preocupo qual o produto de limpeza que a empresa está usando, o que ela está fazendo com seus recursos, né? Com o seu lixo, né? E isso é uma coisa que o brasileiro ainda precisa amadurecer, que é exigir a rastreabilidade, né? Eu acho que é um QR Code de que você... Toda a cadeia, Toda a cadeia. Estou comprando uma manteiga, eu quero saber o nome da vaca, né? Eu quero saber se ela pasta, o que ela come, né? E tudo isso. Ô, Renato, e dentro das suas receitas tem alimentos aliados à longevidade também? Você se preocupava com isso? Ter cardápios com foco em longevidade também? Ou a sinergia entre ativos? Assim, a gastronomia funcional sempre buscou promover saúde com potencial de cura, né? Que é praticamente o sinônimo da longevidade. Em algum momento em que a gente começou a estudar a longevidade, as Blue Zones, eu comecei a estudar, eu fui pioneiro em estudar as Blue Zones aqui no Brasil. Muito né? legal. E incorporar dentro do meu cardápio. Eu percebi que, assim, a gastronomia funcional é praticamente a mesma coisa. O Brasil, ele é muito... ele tem uma bênção de ter todos os ingredientes, todas as Blue Zones. A gente pode materializar qualquer coisa, né? E o mais interessante de tudo, e que eu comprovei hoje, atualmente, né, estudando na prática a Blue Zone, é que é primordial a alimentação orgânica. Então, com o Le Manju, com todo o meu trabalho, eu já estava batendo a meta. Era orgânico. Sim, né? entendi. E, enfim, e dessa forma a gente conseguiu, então, materializar essa gastronomia funcional. Tá. E eu vi que você fala bastante sobre nutrir e não inflamar, né? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? É complicado, né? Porque, assim, a gente precisa nutrir e quando a gente pensa em nutrição, a gente acaba tendo que excluir algumas coisas, né? E que a gente tem a crença de que faz bem para a nossa saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem que incluir muitos outros alimentos que vão garantir toda essa saúde, essa nutrição, essa longevidade. Então, assim, a gente tem que entender o básico, né? Então a gente tem que entender a proteína, os minerais, as vitaminas, as gorduras, mas a gente tem que trazer muitos compostos bioativos, que eu acho que é a chave, né? A virada, né? E que poucas pessoas entenderam isso, né? Como é que eu vou trazer composto bioativo no meu dia a dia? Que é isso que vai ajudar nesse processo de cura. Então, vamos lá. Agora, dicas do chefe, tá? Dicas do chefe Calef. Alguns truques rápidos para incluir uns fitoquímicos na alimentação diária. Dá algumas dicas assim para as pessoas. Uma alimentação simples do dia a dia, do cotidiano. O que você incluiria? Olha, primeiro a gente volta a falar do orgânico, porque o alimento orgânico tem mais fitoquímico e mais compostos bioativos. Tá, né? Mais preservado ali. Mais preservado, né? Ele tirou do solo, né, os seus anticorpos naturais, e aí ele tem mais essa carga. Quando você ingere um alimento que tem agrotóxico, o agrotóxico compete na absorção dos fitoquímicos. Então a gente tem que partir de um alimento mais puro e limpo. Legal. Né? Agora, eu acho que são os vegetais, são as frutas, que você pode consumi-las em natura, mas a gente pode facilitar a nossa vida. E hoje a gente tem um mercado aí muito vasto com farinhas de casca de uva, farinha de maçã, a gente tem maca peruana, a gente tem o gengibre, e já em pó para a gente facilitar a nossa vida e colocar no nosso dia a dia. Seja nos smoothies, nas pequenas receitas, nos caldos, nas sopas, nas pequenas receitas do dia a dia a gente vai incluindo tudo isso, porque a gente tem que incluir ao longo do dia, né, esses fitoquímicos. É isso que vai garantir a saúde do cérebro, do intestino, a saúde dos nossos ossos, ao mesmo tempo a energia, a memória, né, a saúde do... Então, assim, é fundamental. E quando você está cozinhando, você sempre pensa assim, qual
ativo combina com o outro? Como que funciona isso, essa sinergia toda? Você fica o tempo todo pensando, não, isso aqui combina com isso, o sabor também vai realçar? Como é que funciona isso? Sabe que eu sou pioneiro em colocar biomassa de banana verde na gastronomia também, né? Sempre o Le Mangeoire era famoso por isso. Então, eu parto do pressuposto de trazer alimentos que vão ser antioxidantes, anti-inflamatórios, ajudar no controle glicêmico. Se ajudar ainda a eliminar a toxina, melhor ainda, né? Se for quelante e tudo mais. Então, eu tenho que pensar na biodisponibilidade dos nutrientes. Então, como é que eu potencializo um composto bioativo, um fitoquímico, e como é que eu melhoro a sua absorção? O clássico cúrcuma, onde eu coloco a pimenta e eu coloco uma boa gordura, né? Mas eu tenho inúmeros outras formas, né? Seja pensando nos carotenoides, nas quercetinas, né? Então, eu sempre tenho uma estratégia e a gastronomia e a nutrição me ajudam, né? São aliados nessa estratégia toda. É o que você falou, a arte e a ciência andando junto. Exatamente. E o que não pode faltar na sua cozinha? Alimento. Eu acho que a biomassa de banana verde, eu acho que são as sementes, são as ervas e especiarias, que para mim são os antídotos naturais, né? E eu trago muito a dieta do Mediterrâneo, sempre trouxe, desde o Le Mangeoire, para mim, é a dieta que mais melhora, garante a melhora dos parâmetros da saúde e com muito sabor ao mesmo tempo, né? Então eu utilizo muitos temperos na minha comida, sempre foi o meu forte, trazer muito sabor para a comida. Quando a gente pensa hoje em comida saudável, tem muita gente que ainda erra. Traz o saudável e esquece do sabor, né? Da potência, né? E as ervas e especiarias são fundamentais para isso. Mas hoje a gente vai mudando conforme a medicina e a nutrição evoluem. Então a gente sabe que hoje tem que bater meta proteica. Então de que forma que eu trago proteína limpa para minha dieta, né? Hoje eu tenho feito muitas receitas ancestrais e simples para bater de frente contra aquilo que é pronto artificial e tem glifosato. Então eu trago a receita de fígado de galinha, fígado de boi, eu trago moela, eu trago receita simples. O caldo de osso também, caldo de osso, né, que é maravilhoso, porque eu tenho que pensar. Saúde do intestino, saúde do cérebro, saúde do coração, melhora da cognição, o que eu vou trazer de benefício para a longevidade. Então, assim, é uma estratégia muito grande. Né? Não dá para, em 3 ingredientes, eu garantir tudo isso na minha cozinha. Mas eu tenho que garantir com variedade. Né? Então, acima de tudo, eu diria que o que não pode faltar na cozinha do chefe Renato Calef são ervas e especiarias. Né? Com isso eu garanto, porque quando eu falo de exclusão, a gastronomia que eu excluo e ao mesmo tempo incluo, eu preciso colocar sabor ali, né? Entendi. Tá. E quando a gente fala dos centenários, né? Você falou das zonas azuis, como que é a alimentação deles, assim, que é tão diferenciada e... Aliás, lá são os maiores centenários, né? Sim. O que eles têm lá que você acha que faz muito sentido? Não só a alimentação, né? Acho que também a maneira que eles vivem, o convívio deles, né? O contato social que eles têm o tempo todo ali. É a soma da alimentação com o estilo de vida, né? A gente tem algumas blusões espalhadas pelo mundo, então, dependendo da região geográfica e da história, você vai ter uma diferença de ingredientes, né? Mas o que todas têm em comum? A alimentação orgânica limpa. Né? Isso é fundamental e eu aprendi agora na prática que é isso mesmo, né? Fui para Icaria, na Grécia, 100% a ilha é orgânica. Caramba. Tudo, né? E naturalmente, né? Agora, existe uma história para tudo isso, né? São ilhas que ficaram isoladas, de difícil acesso, então não chegou o barco e o navio com açúcar união, com farinha de trigo modificada, né? Então eles tiveram que tirar das frutas dos meles nativos a doçura para os seus doces. Tudo muito natural. Então, assim, os animais que passam, que comem capim, né? Então você ouve a cabra na montanha, a galinha, né? O boi. Então, tudo isso muito natural. Ninguém está comendo grão transgênico. Tá. Agora, tem uma coisa muito forte também. Existe o exercício físico natural. Todo mundo está trabalhando a perna. A perna é essencial. Tá todo mundo, os idosos andando pelas ruas, que acabam sendo estradas, porque a gente está falando de ilhas, né? Tá. Estão todos andando muito. Né? Ao mesmo tempo que com uma conexão muito forte com a comunidade, com a sociedade, com a família, e colocando o idoso como importância. Né? Então, tudo que a gente não vê hoje no Ocidente, na nossa sociedade, né? O idoso é muito importante e ele tem uma coisa que é incrível, que é o propósito. Ele sabe por que ele acorda de manhã, ele sabe que ele é importante, ele sabe que ele pode ajudar a comunidade, né? Então, eu diria que é a alimentação orgânica, né? O exercício físico natural, né? Essa conexão e o baixo estresse, porque assim, todas essas ilhas têm alguma coisa em comum. Ele tem uma prática religiosa. Então, na Grécia, a igreja ortodoxa, no Japão,
Japão, você tem o shintoísmo, o budismo, você tem em Península de Nicoya, na Costa Rica, você tem o cristianismo, você tem em Loma Linda, na Califórnia, os adventistas, de forma que eles trabalham essa canalização do estresse, né? E isso é muito interessante, né? Então, a fé acaba sendo um fator também muito relevante nisso tudo. Entendi. E além de alimentação, ingredientes, você também se preocupa? Você tem algum suplemento que você toma? Como que é a sua rotina? Você inclui suplementos também ao longo do seu dia? Olha, na verdade, como eu te disse lá no começo, então eu gosto muito da farinha de casca de uva, farinha de semente de uva, farinha de maçã, tudo muito isolado. Né? E agora, né, eu descobri um suplemento novo onde tem tudo lá dentro, né? Que assim, eu fiquei chocado, eu nem sabia que era possível tudo isso. Isso facilita muito, porque assim, senão você tem que cada hora, cada momento do seu dia, né, criar e colocar alguma coisa. Primeiro, porque você não quer cair em rotina, né? Então você quer sempre trazer alguma cor diferente, algum sabor diferente. Então, cada momento, cada hora eu botava uma coisa. De repente eu descobri algo que tem tudo pronto, né? Que é o Optilive. O Daily Health tá aqui, ó. Aliás, a gente vai te dar aqui, ó. Por favor, né? Obrigado. Presente pra você. E assim, ele é um produto acabado muito interessante, porque ele é gostoso. E assim, durante muito tempo eu sempre acordava e fazia o meu suco matinal. Às vezes verde, às vezes não verde, mas com ingredientes que vão ajudar nas vias da detoxificação, que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes, que vão ajudar na saúde do intestino, do cérebro, do coração e tudo mais, né? Então de forma prática, de forma prática, né? E aí o que acontece? De repente tem tudo isso num produto só, que é só colocar um scoop na água e fica pronto. E é gostoso, né? Sim. E aí, como eu estou usando ele, testando no meu dia a dia, né? De repente eu coloco outros ativos que vão potencializar o poder dele. Tá, e mais uma dica do chefe agora. Ele tem um único sabor, né? Então ele é um sabor limão siciliano, que tem um pouquinho de baunilha também, natural. Se a gente tivesse que criar uma receita do Renato Calef, do chefe Renato Calef, como seria essa receita junto com o Daily Health? Primeiro que você falou limão siciliano, né? E assim, ele é muito suave, o que torna ele muito natural. Porque realmente parece que eu tô tomando um suco matinal, um suco verde no meu dia a dia, tá? Agora, quando eu quero variar ele, eu coloco ao invés de água, um leite vegetal. Então, um leite de castanha de caju, de amêndoa, que já traz proteína. Coloco, quando eu quero mudar um pouco o estilo dele, eu coloco frutas vermelhas, um pedacinho de banana congelada, bato, coloco um cumaru, né? Alguma coisa assim para transformar, né? E para não cair na rotina. Mas quando eu tô com pressa, sinceramente, porque às vezes a gente acorda todo atrapalhado, é o scoop puro com água gelada e que funciona muito bem. Já funciona. Renato, e uma outra dúvida que eu tenho, a gente fala muito sobre superfoods, superalimentos, ou então alimentos detox, né? Quais são seus principais, assim, seu queridinho superalimento e o que você gosta de fazer quando você pensa em detox? A gente precisa falar, né, que o processo de detoxificação é natural do nosso corpo. Se você tem um estilo de vida saudável, você nem precisaria disso tudo, né? A gente tem que tomar cuidado com esse termo que banalizou muito do detox, né? Mas sim, existe poder detox quando você pensa em alimentos que ajudam nas vias da detoxificação, nas vias de eliminação de toxina e que você traz benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios, junto com compostos bioativos, né? Então, sim, é possível fazer uma coisa muito criativa e gostosa, né? Ajudar nesse processo. E assim, do brócolis ao espinafre, a couve, né, o gengibre, o salsão, que é maravilhoso, né, e que você traz nos seus sucos, né, e aí, enfim, a cúrcuma, né, esses poderes maravilhosos. O que, mais uma vez, assim, é legal porque tudo tem aqui, já tá tudo perfeito, né. Agora, eu acho que a grande mudança é quando você coloca isso prazerosamente na sua vida. Né? Porque, assim... Simplifica, né? Te nutre, né? E se você traz junto a proteína, junto o colágeno, junto tudo isso, né? Porque, assim, ninguém tem tempo de ficar fazendo o tempo inteiro receitinhas saudáveis, né? Só o blogueiro influenciador que tá em casa pra fazer isso. E o chefe, né? Imagina só, como é a sua cozinha no dia a dia, né? Você fala, hoje eu vou fazer um prato, assim. Acho que é bom. É mais ou menos isso. Isso acontece, mas, assim, é a minha vida, né? Mas, assim, é cansativo até pra mim. Porque quando você cozinha, você tem que comprar, tem que limpar. Daí você tem que lavar a sujeira. Se você não tiver uma pessoa para te ajudar nisso, a vida acabou. Você não tem mais tempo de nada, nem de ir na academia. É verdade. E, Renato, você falou de alimentação regenerativa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho nesse conceito de alimentação regenerativa e se você acha que isso é o futuro da gastronomia. Tá, eu acho que o futuro da gastronomia é algo que nutra,
mas ao mesmo tempo com o poder de curar o planeta. Né? O planeta está doente e a gente tem que entender que a gente tem que cuidar dele para as próximas gerações. E se a gente não investe num alimento regenerativo, que é o orgânico, o agroflorestal, né? Que é na empresa que segue os pilares da sustentabilidade, a gente está fadado ao fim. Né? Então a gente tem que incluir tudo isso ainda com sabor. Com prazer. É um desafio muito grande. É grande, tá. E um outro desafio que eu queria trazer aqui para você. Eu sou pai, então tenho um filho, ele é bem pequeno, tem 9 anos. E como que você consegue ajudar os pais, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, a conseguir trazer uma alimentação saudável para as crianças e adolescentes também? Você tem alguma receita? Você tem algum livro que você escreveu que é para... Eu tenho 2 livros infantis. Tá. Né? O primeiro fala da biomassa de banana verde. Tá. O segundo fala sobre sorvete saudável. E ele foi utilizado, inclusive, em algumas escolas como uma ferramenta educacional. E essas escolas faziam o que eu acho perfeito? Elas ensinavam as crianças a plantar, a colher e a cozinhar, com as receitas do meu livro. Olha que legal. Então, claro que... Qual que é esse livro aí? Chama Chás, e o Sítio da Banana Verde, a Chás e o Mistério do Sorvete. Que legal. Que ele salva o planeta com um cardamomo, né, trazendo um aroma. Mas o fato é que nas escolas, claro que não são todas as escolas que têm esse privilégio de ter uma horta, mas eu acho que o contato da criança, o exemplo que ela tem através da família e da escola é fundamental. Alguém tem que começar a incutir sabores, né, porque senão ela vai nascer um adulto com paladar infantil. Então ela tem que ser instigada com sabores novos, ela tem que vivenciar isso junto com a família e com a escola, fazer receitinhas saudáveis, né? Como um dia, na 4ª série, uma professora trouxe receita e eu falei, nossa, como é gostoso, eu quero isso para minha vida. Sim, sim. E o ambiente também onde ela vive influencia totalmente, né? A alimentação dos pais ali também, né? Nicolas, tem um estudo muito interessante que quando você dá a alimentação na primeira fase da criança, ela tem que estar num ambiente acolhedor. Se, por exemplo, você está dando brócolis para ela e de repente você está brigando entre família, ela associa o sentimento da briga ao brócolis. Caramba. E nunca mais ela quer brócolis. Olha. Então você tem que dar o brócolis num ambiente com paz, em harmonia, com felicidade. É o ambiente que faz com que ela crie uma memória positiva com o alimento. Caramba. E você imagina hoje que as crianças estão comendo, vendo TV, no tablet, numa família confusa, que não tem tempo. Tá comendo, né? Não presta atenção, porque os pais também não prestam atenção. Então eles não estão conversando com a criança, batendo esse papo, filho. Então a gente tem que trazer todo esse empenho para você criar, né, adultos que vão valorizar o alimento, os sabores, inclusive esses conceitos de sustentabilidade. Renato, a gente indo para os finalmente aqui, olhando sua trajetória, livros, Lemanju, palestras, consultorias, que mensagem você gostaria de enviar para todas as pessoas sobre alimentação saudável e longevidade? Sempre a minha frase preferida foi, né, trazer uma alimentação de propósito, com sabor, saúde e sustentabilidade, né? Nesses pilares que são básicos para você trazer a longevidade, a saúde, o prazer, né? E aí, realmente, é a resiliência e, ao mesmo tempo, a disciplina de você trazer tudo isso no seu dia a dia. Eu acho que o equilíbrio é você comer de tudo, o equilíbrio é você tratar da sua saúde, da saúde do seu intestino, do seu corpo, para você poder comer de tudo. Né? Então hoje a gente banaliza muita coisa, a gente demoniza muita coisa, mas na verdade o grande destruidor que destrói o planeta e a nossa saúde são os agrotóxicos, são os glifosatos, são os conservantes aditivos, né? Quando a gente tira isso e a gente traz uma comida de verdade e saudável e natural, a gente entra num outro problema, tenho que aprender a cozinhar. Então cozinhar é um ato libertador, né? Que vai te trazer essa facilidade para você materializar. Então, assim, é sabor com saúde e sustentabilidade no ato de cozinhar. Perfeito, ótimo. E quais são os seus próximos passos? Algum projeto, algum sonho que você quer realizar? O que tá por vir aí? Para mim é muito importante, hoje eu entendo que a minha missão é ensinar as pessoas, né? Então, e tudo que eu falo, tudo que eu faço é para colocar esses pilares que eu falei, né, ao longo do nosso bate-papo. E de alguma forma eu acho que tudo isso precisa se tornar de fácil acesso. Eu tenho um programa de TV que chama O Alimento Perfeito, onde eu ensino receita saudável, mas não é de acesso para todos, né? Então eu acho que trazer um projeto que todo mundo tem acesso, eu acho que é muito importante, né? De repente, pensar em algum projeto que traga, né,
a gastronomia junto com a sustentabilidade de verdade, de dentro para fora, Sim. dentro da prática de casa, né? Fazer um sal que você coloque a casca da cebola, a casca do alho, a semente do melão, trazendo ômega 3, antioxidante, anti-inflamatório num sal, né? E que seria normalmente o lixo da nossa casa, ingredientes que a gente dispensa, né? Que a gente não tem noção de como eles são saudáveis, né? E então, assim, um grande sonho meu é completar o ciclo das Blue Zones. Eu já conheci a Blue Zone da Sardenha, já conheci a Blue Zone de Icaria na Grécia, agora eu conheci Okinawa e conhecer outras Blue Zones. Que legal. La Linda também, né? Loma Linda. É, a Nicoya na Costa Rica, Ogliastra e Seulo na Sardenha, Icaria na Grécia e Okinawa no Japão. Caramba, vai rodar, hein? Se Deus quiser. Renato, obrigado, viu, por estar agradeço. aqui com a gente hoje. Deixe seus contatos aí, redes sociais, algum projeto, algum curso que você tenha, fica à vontade. Renato Calef, né, no Instagram. Eu utilizo muito o Instagram como uma forma de conectar as pessoas, as marcas e alimentos. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito acessível, respondo todo mundo. Eu quero realmente mudar a vida das pessoas através da alimentação. Eu sou a pessoa mais acessível possível, né, e disponível. Ah, perfeito. Muito legal. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Spotify e também no YouTube. Até a próxima.